Bom dia, bom dia. Olha aqui um vídeo sem filtro, como diz aqui nas anotações. É o tempo do estudo, o tempo de estar aqui. Eu gosto desse tempo de estar aqui, meditando, estudando, preparando as ministrações, os estudos. Aqui também o devocional do livro, Cura o Socorro que Vem do Alto, meditando na palavra. Também aqui tem fazendo o planejamento, aqui o planner semanal da Casa de Barro, enfim. E eu estava aqui nesse momento especial, né? Que é um momento de meditação, um momento da escrita, um momento de estudo, e eu gosto disso, eu gosto. Esse tempo é um tempo que é de grande importância, e é um tempo que eu preciso e eu não posso abrir mão dele. E meditando nessa manhã, eu queria ler um versículo, né? Olha aqui como eu tô, mas bora lá, não tem problema. Sem filtro para você abençoar a sua vida nessa manhã, talvez se que essa palavra possa alcançar o seu coração. No livro de Jonas, no capítulo 3. Olha que interessante. Quero ler dois versículos. Primeiro, Jonas, no ventre do peixe. A oração de Jonas é no ventre do peixe. E Jonas orou no ventre do peixe e ele clamou ao Senhor, dizendo assim: Senhor, na minha angústia ele me respondeu do ventre do Seol, nas profundezas. Nas profundezas ele me respondeu, e do ventre do Seol eu gritei, e tu ouviste a minha oração, a minha voz. E ele disse: eu fui expulso da presença, e como poderei ver o teu santo templo novamente, né? Jonas tinha sido ali engolido por um grande peixe. E ele diz assim: as águas cercaram até a alma, e o abismo me rodeou, e as águas enrolaram na minha cabeça. Olha que profundo Jonas trazendo. As águas enrolaram na minha cabeça. Afundei até os fundamentos dos montes, e a terra me aprisionou para sempre com suas trancas. Mas tu fizeste subir a minha vida da sepultura, Senhor meu Deus. E eu me lembrei do Senhor quando minha vida, olha isso, eu me lembrei do Senhor quando a minha vida desfalecia e a minha oração chegou até o teu santo templo. Olha que forte. E ele ainda diz mais: os que se apegam aos ídolos inúteis afastam de si a misericórdia. Quando nós nos apegamos àquilo que não vai fazer, não vai mudar, não tem poder para nos ajudar, para nos socorrer, afastamos de nós a misericórdia do Senhor. Ele diz aqui: os que se apegam aos ídolos inúteis, aos ídolos que não podem, aos ídolos inúteis, afastam de si a misericórdia, afastam de si a misericórdia do Senhor. E é tão interessante, eu queria convidar você a meditar em Jonas. Eu sei que é uma passagem que você provavelmente já ouviu várias vezes, em várias ministrações, em vários lugares, mas é apenas 4 capítulos. Leia Jonas, e lá no capítulo 4 você vai ver um outro cenário. Você vai ver, depois eu vou trazer uma palavra mais extensa a respeito disso, mas no capítulo 4 você vai ver Jonas. Ele fica estressado, ele fica decepcionado, as coisas não saem como ele imaginou, como ele planejou, as coisas não saem de acordo com a expectativa dele, e a palavra diz lá no capítulo 4 que ele fica frustrado, né? Ele fica tão decepcionado. Jonas, no capítulo 4, porém, ficou extremamente contrariado, decepcionado, furioso. E ele então orou ao Senhor: ah, Senhor. E ele já estava com outro sentimento. E ele fala: Senhor, tira minha vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. Olha que interessante. Jonas, agora há pouco, ele estava no início do livro de Jonas, ele estava clamando das profundezas e agradecendo a Deus pelo socorro, pela resposta. Mas agora a situação tinha tirado ali
a sua perspectiva tinha trazido tanta decepção e amargura que ele já estava falando: Deus, me tira a vida, porque é melhor morrer do que viver. E olha que tremendo isso. E olha o que o Senhor responde para ele, né? Jonas 4:4. Olha o que o Senhor responde. Jonas, é razoável essa tua ira? É razoável esse teu sentimento? É razoável esse seu sentimento? E é tão lindo que, olha só, no versículo 6 a Bíblia diz assim: o Senhor Deus fez crescer uma planta acima de Jonas, para que ele fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrá-lo do seu enfado, do seu incômodo. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Agora olha, escute. Mas no dia seguinte, ao nascer do sol, Deus enviou uma lagarta que atacou a planta e ela secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento oriental quente, o sol bateu na cabeça de Jonas, e com toda a sua alma ele desmaiou e desejou morrer, dizendo: para mim é melhor morrer do que viver. Novamente aquele sentimento vem à tona, e Jonas ali não consegue lidar com a sua frustração, com as suas contrariedades, com os planos que aparentemente frustraram aos olhos dele, né? E a palavra diz assim: então Deus perguntou a Jonas, olha, a mesma pergunta o Senhor faz: Jonas, é razoável essa tua ira? É razoável esse teu sentimento, essa tua frustração por conta da planta? É justo que você fique irado ao ponto de querer morrer? Isso me faz me lembrar quando Deus conversa com Caim, quando Caim fica furioso, fica irado por Deus não ter recebido a oferta dele, assim como recebeu a de Abel. E olha que lindo esse cuidado de Deus a respeito das suas emoções, a respeito do seu sentimento, com aquilo que você pensa, como você reage. Olha que lindo isso. Isso me faz pensar muito a respeito. Às vezes as pessoas querem que você apenas faça as coisas por fazer, viva por viver, uma pressão, nós estamos vivendo uma geração de imediatismo, de realização o tempo todo, fazer, melhorar e fazer mais, e fazer mais, e fazer mais. E aqui eu vejo um Deus que se apresenta perguntando sobre os seus sentimentos, perguntando como que Jonas estava lidando, ensinando Jonas a lidar com o seu sentimento, com as suas emoções. E é tão tremendo que Deus fala isso. E aí o Senhor fala assim, o Senhor disse para ele: você tem compaixão da planta, né? Porque quando Deus fez secar, Deus primeiro fez a planta surgir acima dele para dar um refrigério, um descanso, né? Onde você está? Onde Deus preparou um lugar de refrigério para você? E talvez você nem esteja percebendo. E quando no dia seguinte que Deus faz aquele sol escaldante e a planta já tinha morrido porque a lagarta veio e comeu ali, atacou a planta, e a planta, a Bíblia diz que a planta secou e o sol bate muito forte na cabeça dele. Então o Senhor fala assim: você tem compaixão da planta que não cultivaste nem fizeste crescer, que numa noite nasceu e na outra noite morreu, e você não tem compaixão da grande cidade de Nínive? Porque toda a história do livro de Jonas, ela vai gerar em torno da cidade de Nínive, uma cidade que havia uma sentença de morte, de destruição, e por conta do grande arrependimento do povo, ali o Senhor mudou os planos, né? O Senhor mudou os planos. E Jonas não se conforma com isso, ele passa por um processo, né? Nínive estava passando por um processo, mas Jonas também estava passando por um grande processo, um processo com ele mesmo, né? E aqui é tão tremendo que o Senhor traz, e assim encerra o livro de Jonas. E eu estava aqui preparando o meu material, preparando material de estudo, né, os meus papéis, a minha escrita que eu não abro mão, e eu falei: Deus, olha como termina o livro de Jonas. Ela termina simplesmente assim, né? Deus falando para ele: você não teve compaixão, né? E da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda.
e também há muito gado, ali tinha pessoas, famílias, gado, tanta coisa, e Deus poupou aquela cidade através do arrependimento, mas Jonas, ele não consegue lidar com isso. E eu queria que você pensasse um pouquinho nesse lugar. Na verdade, o Senhor, ele quer mostrar para Jonas a mentalidade dele. Olha, o que eu quero dizer para você nesses poucos minutos que eu estou aqui compartilhando com você, dei uma pausa aqui para compartilhar isso com você, é que Deus pode mudar o cenário, Deus pode mudar o lugar, Deus pode mudar pessoas, Ele pode mudar tudo, mas se você não mudar a sua mentalidade, se você não mudar a sua mente, se você não olhar para si mesmo com um olhar de reconhecer, né, as suas limitações, as suas frustrações, a nossa ira, a nossa raiva, nós podemos entrar nesse lugar? Podemos, mas não podemos permanecer. A Bíblia diz assim: irai-vos, mas não pequeis. Não deixa o sol se pôr sobre a sua ira. E o tempo todo nós vamos ser contrariados, frustrados, decepcionados. Às vezes você pensa uma coisa e acontece diferente. Isso faz parte da vida. Aqui é um cenário de uma cidade, de uma destruição que estava prevista e onde houve uma mudança de planos, né? Uma mudança de rota, uma mudança de planos. E Jonas não consegue lidar com isso, porque ele ali estava, depois de muito relutar, porque primeiro ele vai relutar bastante, mas depois ele assume ali o seu chamado. Por isso até que eu quero que você leia esses capítulos de Jonas. Só que ele depois ele vai com um pensamento: Deus vai fazer assim, tá? Eis-me aqui, Senhor, porque o Senhor vai fazer dessa forma e amém. Só que Deus faz de uma forma diferente, Deus faz como Ele quer, como Ele deseja. E Jonas não consegue lidar com isso, ele não consegue lidar com a frustração. E aquilo tinha mais a ver com Jonas do que com a própria cidade. Então eu queria trazer você para uma reflexão de onde você está. Será que o Senhor preparou um lugar para você, fez crescer uma planta para acima da sua cabeça, para te livrar do enfado, da canseira? Ou será que você está lá como no início, né? Do livro, clamando das profundezas, da dor da sua alma, na perda, no luto, na angústia, nas incertezas, lutando contra aquilo que está à sua frente, a porta das vezes que você tem que entrar, ou a porta que às vezes você tem que sair. Como que tá aí? Eu quero levar você para esse lugar de atenção, esse lugar de reflexão. Medite no capítulo de Jonas. São 4 capítulos e pense a respeito, e através do Espírito Santo tire as suas próprias conclusões a respeito da palavra de Deus, trazendo um olhar para você, um olhar para si mesmo, amém? Um olhar para si mesmo, viu? É isso que eu quero encorajar você nesse dia. Agora eu vou encerrar esse vídeo. Um beijo no coração, vou voltar aqui para esse meu tempo de estudo, de meditação. Daqui a pouco tenho atendimento, mas eu quero levar você para esse lugar de refletir. Pensa, como que tá? Você aceitou fazer algo que o Senhor te pediu porque você achou que vai ser exatamente do jeito que você imaginou? E se Deus mudar, como vai estar o teu coração? Como você vai lidar com a frustração, com a decepção? E eu quero fechar declarando essa palavra que o Senhor disse para Jonas: Jonas, é razoável essa tua ira? É razoável essa tua amargura? É razoável essa tua frustração? É razoável esse sentimento que você está tendo? Qual é o sentimento que está no teu coração hoje? Como você está lidando com as entrelinhas daquilo que Deus está fazendo e nem sempre está vindo de acordo com o que você pensa, com o que você planeja. E essa palavra é para mim também. Essa palavra, tenha certeza que ela é para mim. Ela está aí aquecendo meu coração desde ontem e ela também é para mim. Será que Jonas, há pouco antes, num lugar de clamor, num lugar de pedindo livramento, socorro, e ele glorifica a Deus por isso, ele fala: Deus me ouviu das profundezas, quando a minha alma estava quase desfalecendo, eu me lembrei do Senhor e a minha oração chegou até ele. Mas agora a frustração foi tanta que ele fala: Deus, eu não quero mais nem viver, eu prefiro morrer, porque eu não consigo mais lidar com essas situações, amém? Que essa reflexão, que essa palavra venha alcançar o teu coração, em nome de Jesus. E que assim como eu, você possa ser levado a este lugar de reflexão, de quebrantamento e de socorro do Senhor, bem presente, porque Ele é maravilhoso, Ele nos vê e Ele nos conhece. Fique com Deus,
Que o Senhor abençoe o seu dia e o restante da sua semana.